É meia-noite em algum lugar do mundo e, de repente, um alerta silencioso percorre os radares militares. Um ponto não identificado cruza a fronteira aérea, rápido demais para ser confundido com algo comum, lento demais para ser ignorado. Em minutos, uma reunião de emergência é convocada. Mas lá fora, nas cidades, a vida segue normal. Ninguém imagina que as próximas 24 horas podem ser as últimas de uma civilização inteira. Essa é a pergunta que poucos querem encarar de frente. O que realmente acontece nas primeiras 24 horas de uma guerra nuclear? A maioria imagina explosões imediatas, bolas de fogo e o fim instantâneo. Mas a realidade é mais sombria, mais lenta e muito mais devastadora. Uma guerra nuclear não começa com sirenes em todos os cantos, não começa com manchetes em letras vermelhas. Ela começa com silêncio, com hesitação, com uma decisão tomada em uma sala escura por um punhado de homens que nunca verão de perto as consequências do botão que apertaram. As primeiras 2 horas são de negação. A imprensa ainda não tem certeza. Os governos tentam controlar a narrativa. E os cidadãos comuns, sem informação, continuam presos na ilusão de normalidade. Mas nesse mesmo período, satélites de alerta antecipado já captam os lançamentos. Desde a Guerra Fria, sistemas como o OCO da Rússia ou o DSP dos Estados Unidos existem justamente para detectar em segundos a trajetória de mísseis balísticos. Quando um deles cruza os céus, não há margem de erro. Cada ogiva pode carregar de 100 a 800 quilotons de destruição, dezenas de vezes mais potente do que a bomba que caiu sobre Hiroshima. No quarto horário, o primeiro impacto acontece. Uma explosão luminosa no horizonte, mais forte do que qualquer sol. Quem está próximo não tem tempo para perceber. Quem está a quilômetros de distância vê o céu se abrir em uma luz branca que queima a retina mesmo atrás de janelas fechadas. Em seguida, vem a onda de choque. Vidros estouram, paredes cedem, corpos são arremessados contra o concreto. O som chega depois, um trovão interminável que engole a voz humana. A temperatura na zona zero é mais alta que a superfície do Sol. Tudo, absolutamente tudo, vira cinza. E então começa a segunda fase, o caos social. As linhas telefônicas caem, a internet colapsa, e em menos de 6 horas não há mais como diferenciar informação verdadeira de boato. Bancos fecham, mercados são saqueados, postos de gasolina viram campos de batalha improvisados. Em bairros inteiros, vizinhos que se conheciam há anos agora se encaram com desconfiança. O medo é a nova moeda de troca. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos chegaram a construir milhares de abrigos nucleares, mas hoje, mais de 90% desses espaços estão abandonados, mal mantidos ou privatizados. A maioria da população ficaria totalmente exposta. No 12º horário, hospitais superlotados já não têm remédios, nem geradores. Médicos precisam escolher quem vive e quem morre. Mas as estatísticas não perdoam. A maioria não vai resistir. A radiação se espalha, invisível, sem cheiro, sem cor, apenas corroendo lentamente de dentro para fora. Estudos da Federation of American Scientists estimam que mesmo um conflito nuclear limitado entre Índia e Paquistão poderia causar até 125 milhões de mortes imediatas e lançar poeira suficiente na atmosfera para reduzir a temperatura global em até 1,5 grau, iniciando o chamado inverno nuclear. Mas talvez o mais assustador não seja a destruição imediata, e sim o silêncio que toma conta após as explosões. Ruas inteiras vazias, cidades fantasmas, relógios parados em vitrines quebradas. E, em paralelo, os sobreviventes começam a perceber que não existe plano real de proteção para eles. O mito da segurança se desfaz em minutos, revelando que o sistema nunca foi feito para salvar todos, apenas alguns poucos.
Dados de 2024 confirmam que existem no mundo cerca de 12.500 ogivas nucleares, sendo 90% delas controladas por Estados Unidos e Rússia. Isso significa que, mesmo que apenas 3% desse arsenal fosse usado, a vida na Terra entraria em colapso irreversível. À medida que as 24 horas se aproximam do fim, a ordem mundial também já não existe. Exércitos inteiros são reduzidos a pó, cadeias de comando quebradas, líderes desaparecidos ou escondidos em bunkers. A vida cotidiana já não retorna. A eletricidade não volta, a comida não chega, a água já está contaminada. O mundo muda irreversivelmente em um único dia. E é aqui que a pergunta final precisa ser feita. Se amanhã um alerta como esse surgisse na sua cidade, você estaria pronto? Não estamos falando de filmes, não estamos falando de hipóteses longínquas. Estamos falando de arsenais nucleares reais, prontos para disparo, em países que já mostraram disposição em usá-los. O que você faria nos primeiros minutos? Onde você correria? O que você guardaria? É perturbador, mas necessário pensar nisso. Porque enquanto a maioria prefere viver na ilusão de que não vai acontecer comigo, a história mostra que os momentos mais sombrios da humanidade sempre aconteceram quando as pessoas menos esperavam. A Primeira Guerra começou com um disparo quase esquecido, a Segunda Guerra com uma invasão que parecia improvável, e a Terceira pode começar com um único míssil, invisível até ser tarde demais. Agora eu quero saber de você. Acredita que sobreviveria às primeiras 24 horas de uma guerra nuclear? Deixe sua opinião nos comentários. E se você acha importante que mais pessoas entendam a gravidade do que está em jogo, compartilhe este vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui nós trazemos as análises que ninguém mais ousa mostrar. O próximo alerta pode chegar a qualquer momento. Você estará preparado?